Essa daqui é para você terminar um pouquinho de alegria, com um sorriso no rosto. Afinal de contas, sejamos sinceros. Poucas coisas nos alegram tanto quanto ver esse governo desmoronando, e principalmente os dois protagonistas da destruição do nosso país, Lula e a digníssima primeira-dama, Janja. Janja tem nos dado muitos presentes nesses últimos dias. O presente de acelerar o processo de destruição não só do Lula, mas do PT e da esquerda. A primeira-dama Janja e sua equipe têm o costume de viajar com passagens aéreas compradas em cima da hora. De 144 viagens feitas pela primeira-dama e seus assessores em voos comerciais até agora, 140 foram compradas com 15 dias de antecedência ou menos. Vale lembrar que a prática de comprar passagens poucos dias antes da data marcada para a viagem acaba aumentando os custos. A compra em cima da hora ocorreu inclusive em ocasiões nas quais Janja viajou para eventos internacionais preparados com antecedência, como em Roma e Paris. Quando ela foi às Olimpíadas, vocês lembram que ela acionou o Itamaraty para ir para as Olimpíadas, não é mesmo? Porque ela não é do governo, portanto ela não representa nem o governo, ela representa a máquina estatal, porque ela é a primeira-dama, mas o governo, aquele que precisa passar pelo pleito para ser chancelado pelo povo, não. Ela é esposa do cara, ela não é o cara. Sendo assim, Janja, eu sei que você não gosta de ser chamada de primeira-dama, mas é somente o que você é em uma das piores do nosso país. Ela acionou o Itamaraty para tentar entrar ali no evento das Olimpíadas e aí por isso ela justificou depois, quando saiu o gasto absurdo da ida dela às Olimpíadas de Paris, ela justificou isso, né, que o prazo estava muito em cima. Mas Luiz Arthur Nogueira, me chamou a atenção que eu acho que essa prática nem os super ricos têm, hein? Pois é. É legal, Geise, a gente explicar como é que funciona esse mercado de passagens aéreas, né? Quanto mais perto da data da viagem, normalmente você paga mais caro. Por quê? Porque as companhias aéreas trabalham com um algoritmo. Como é que funciona? Vamos pegar hipoteticamente um avião com 200 lugares, tá? Ele está vazio, esse voo vai acontecer daqui a 1 ano. Começa a vender agora as passagens. As primeiras, isso é hipotético, tá? As primeiras 20 passagens são as mais baratas. Depois que vende as primeiras 20, o algoritmo automaticamente já joga o preço para cima. Vende mais 20, sobe mais um pouco, mais 20, mais 20, mais 20. Quando bate um percentual que cada companhia tem o seu, vamos lá, hipoteticamente 70% do voo está vendido, a companhia aérea passa a ter lucro naquele voo. Os 30% restantes dos assentos é lucro puro. E aí as companhias aéreas jogam o preço lá para cima. Para quê? Para pegar o desesperado que precisa viajar em cima da hora, que não conseguiu planejar a viagem, ele vai pagar o preço que for. Seja ele pessoa física, seja a empresa que precisa mandar um funcionário, um executivo para fazer um contrato, alguma coisa. E aí que ela ganha dinheiro. É aí que a companhia aérea ganha muito dinheiro. Portanto, nós, pobres mortais, quando nós vamos viajar, a gente faz tudo com planejamento, com antecedência, para pagar o quê? Mais barato a passagem. Só compramos em cima da hora quando é uma emergência, algo realmente inesperado, que você precisa viajar da noite para o dia. Muito bem, o que faz a Janja? Como o dinheiro não é dela, o dinheiro é nosso, tá nem aí. Compra tudo em cima da hora, portanto paga sempre mais caro. Insisto, é tudo ilegal. Primeiro que ela não tem cargo público. Primeira-dama não é cargo. Portanto, ela não poderia usar dinheiro público. Usa, é ilegal. Não presta contas porque não tem cargo público, o que é ilegal. E ainda compra em cima da hora, dando um tapa na nossa cara. Ou seja, nós, contribuintes, bancamos as viagens caras da Janja compradas em cima da hora. No final desse vídeo eu vou te contar uma coisa que você não sabe sobre ele não. Sobre ela, a Janja. Mas até lá, vamos lembrar algumas coisinhas aqui. Essas foram as reações da primeira-dama enquanto estavam acontecendo as tragédias do litoral de São Paulo. E literalmente no mesmo dia das tragédias do Rio Grande do Sul, onde tinham crianças morrendo, gente desaparecida. Uma primeira-dama que é fluente em português e fluente em inglês. Só que não. Tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquela... A gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Mas eu tô aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Action to end poverty now and to combat climate change. Enjoy the festival. Mamãe deve estar orgulhosa.
Happy birthday to you, happy birthday to you. E acima de tudo também é poliglota, gente. Fala português, inglês e várias merdas. Lá na COP30 a gente conseguiu fazer uma COP muito feminina, porque a floresta é feminina. A floresta é feminina. Então quer dizer, agora que a floresta amazônica ela é feminina. Então assim, não sei se tá sabendo, mas a Amazônia tá pegando fogo. Segundo a Janja, vocês estão deixando a mulher pegar fogo aí, gente. Pelo amor de Deus. Primeira dama que para poder bancar suas festinhas utiliza o seu dinheiro. 33,5 milhões para poder fazer festinha. E ela deu chilique ainda quando uma ativista que era a favor dela ainda falou Janja Palusa. Quem teve no festival? Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? Que chama o quê, minha filha? Você está promovendo uma festa cheia de cantor esquerdista com dinheiro dos outros. Isso que chama de quê? De Aliança Global? Ah, tomar banho, sou, porque eu sou crente. E que simplesmente mandou o CF, o cara mais rico do mundo. E o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Depois disso, o que o Lula fez? Não temos que xingar ninguém, diz Lula. Obviamente, até ele viu que, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, cala essa boca. Mais uma vez é a craque do jogo, ela erra e erra. Uma primeira dama que até o filho do marido dela xingou ela no WhatsApp. O que vai fazer hoje? Tô indo tomar café. Que chique. A puta vai estar junto. A esquerda pode tudo mesmo, bicho, porque ainda bem que ele é filho do Lula, porque se fosse qualquer pessoa chamando isso aqui a primeira dama, já tava preso. Como é filho do Lulinha, encosta no filho do Lula, vou falar do filho do Lula. Tô pra te falar que nem o Lula mais aguenta essa mulher. Calma, chegou finalmente o que eu falei com vocês que eu iria falar que você não sabia sobre a Janja. Há um tempo atrás ela deu uma reclamada porque ela não tinha gabinete, gente. A primeira dama não tem gabinete. Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso isso, ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer... Né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Então, sabe? Detalhe, meteu a culpa nos homens e nas mulheres, que são machistas também, e ainda falou, poxa, minhas roupas, eu vou pagar como? Como? Eu não sei gastar dinheiro se não for o dinheiro dos outros. E aí que chega a parte interessante. Mesmo não formalizando este gabinete dela e fazendo aí o desejo dela, equipe informal de Janja tem pelo menos 12 pessoas e já gastou 1,2 milhão em viagens. Isso mesmo, senhores. Aqueles que tanto nos acusaram sobre a BIM paralela, gabinete do ódio, tem um gabinetezinho só dela. E é uma coisa muito bem estruturada, senhores. Tem níveis aí de assessores, tudo muito bem coordenado com o seu dinheiro. E aqui vai um detalhe importantíssimo, porque aqui não deixa passar nada. Dá só uma olhada. A Priscila Pinto Calaf, que é diretora de departamento de canais digitais da Secretaria de Estratégia e Redes da Janja, e está recebendo a bagatela de R$ 14.849, dá mais ou menos em dólar uns $3. Ela é a mesma que fez um mestrado em desconstruir infância e sexualidade. É isso mesmo, senhores. O estudo basicamente tratava sobre etnografia com crianças de rua e tratou com naturalidade homens adultos buscarem meninos de 12 anos para sexo. Essa é uma das 12 pessoas que a Janja tem escolhido para poder trabalhar com ela, pago com seu dinheiro. Eu irei denunciar tudo isso ao TCU, ao CGU, para que acabe com essa farra com o nosso dinheiro aí, para poder bancar um gabinete que não deveria nem existir. Mas a gente sabe aqui que no Brasil, meu parceiro, as coisas são complicadas. Eu já tinha, por exemplo, entrado no TCU para poder averiguar, né, a compra do novo enxoval para Alvorada de algodão egípcio, que custaria R$59 mil no nosso dinheiro, mas o TCU arquivou. Então, enfim, a gente sempre faz aquilo que é possível. Vocês sabem disso. E um detalhe, não é nada pessoal com a Janja, não. Por mais que eu acredite que a mulher que está ao seu lado é um reflexo daquilo que você é. E no governo específico também é um reflexo daquilo que o governo é. Até mesmo porque se for comparar as últimas duas primeiras damas do Brasil, uma era Michele Bolsonaro e outra Marcela Temer, papai. Esquece, né? Até a Marisa do Lula, pô, que tipo, era casada com o Lula, mas assim, pelo menos tinha postura. E o que eu quero focar aqui é que não é somente a falta de decência, de respeito, de postura
que falta na primeira-dama e nesse governo. É sobre a irresponsabilidade, falta de zelo e de cuidado com o dinheiro público que eles não produzem. É dinheiro do povo. Eles só gastam e quem paga as contas no fim das contas é você. E eu sei que o brasileiro já está acostumado com tanta coisa desse governo, mas eu preciso te falar, isso é muito grave. Você concorda comigo que se ela está comandando uma equipe sem ter cargo ou função pública, alguém está autorizando ela a fazer isso? E essa pessoa que está autorizando, ela pode ser enquadrada em crime de responsabilidade, abuso de poder, desvio de finalidade, além de improbidade por gastos e violação do dever da moralidade da Constituição Federal. Ou seja, quem está deixando a Janja fazer isso está cometendo crimes. Se o Lula, por exemplo, estiver autorizando ela a fazer isso, seja o Lula, por favor. E ele pode sofrer impeachment, até mesmo porque a Dilma sofreu impeachment por crime de responsabilidade. Isso daqui, meu parceiro, é um mero reflexo pequenininho do que acontece dentro desse governo, é aquilo que vaza. Imagina o que não está acontecendo nos ministérios, nos contratos com empreiteiras, sabe, nas eleições, nas reuniões em quatro paredes. Imagina se vazasse um vídeo de uma reunião desse governo. Eu não sei quais palavras seriam faladas, mas eu tenho certeza que uma a gente nunca iria ouvir, chamada Brasil. Quem lembra da ação que eu e o vereador Guilherme Kilter fizemos contra a Janja? Sabe quem vai defender a Janja nesse processo? Você. Sim, a AGU, com o seu dinheiro, saiu em defesa da Janja. Vejam essa aberração jurídica. Ação popular número tal, autores Guilherme Kilter e Jeffrey Chikini contra réus União e Rosângela. A União Federal, tal, e a Janja, todos representados pela advogada da União signatária. A AGU, com o dinheiro do povo, vai defender a Janja em uma ação que ela está sendo processada por gastar indevidamente o dinheiro público. Então a Janja é processada pelo povo por gastar dinheiro público sem ser agente pública e será defendida com dinheiro público sem ser agente pública. Em um processo que o povo quer que ela ressarça o dinheiro público vai ser utilizado indevidamente de novo para defendê-la. Mas que escárnio isso daqui! E qual a justificativa que a AGU deu para sustentar isso daqui? Porque a AGU, a Advocacia Geral da União, defende a União, defende os interesses da União. A Janja, mais conhecida como esbanja, porque é isso que ela faz todos os dias, esbanja com o dinheiro público, não é agente público. Ela não exerce nenhum cargo ou função pública. Como ser defendida pelo Estado, pela AGU? Sequer a Defensoria Pública poderia defender a Janja, porque ela tem bastante para contratar um advogado particular. Vejam isso, a AGU fez um tópico específico para justificar por que vai defender a Janja, da representação da ré Rosângela Lula da Silva pela Advocacia Geral da União, na condição de cônjuge do presidente, ou seja, na condição de mulher do presidente, não de agente público. Em primeiro lugar, esclareça-se que a representação judicial da ré, na sua qualidade sui generis, ou seja, qualidade nenhuma, né, está sendo feita pela AGU nos termos, todos esses artigos aqui que eles citam, não assegura, não garante a defesa da Janja, tá? Tudo para inglês ver, jogaram uns artigos ali, mas se você vai ler os artigos, nada disso sustenta essa defesa da Janja com dinheiro público. Para que a AGU atue como representante do agente público, óbvio, agente público, é necessário que o interessado faça um requerimento administrativo de representação judicial. Sim, agente público. O qual é analisado por um advogado da União, membro efetivo da carreira, que tem o seu parecer submetido ao superior hierárquico, sendo certo que todos atuam com independência técnica e jurídica. Perfeito, perfeito. Nesse sentido, a AGU apenas está autorizada a representar judicialmente os agentes públicos federais, no caso, honorificamente. Sabe o que eles falaram aqui?
que a Janja, por ser a mulher do presidente, ela se considera uma agente pública federal honorífica. Isso, é uma agente de honra. Ela é uma agente pública de honra. Quando os atos a ele imputados tenham sido praticados no exercício das atribuições constitucionais. Então eu estou dizendo o seguinte, que se a mulher do presidente tiver agido no exercício de atribuições constitucionais, legais ou regulamentares inerentes ao cargo no interesse público, especialmente da União, ela pode ser defendida. Pera, dá uma olhadinha nisso daqui. Primeiro que a Janja não é agente público, né? Isso ninguém tem dúvida. Olhem as viagenzinhas que nós estamos questionando. Nova York, de 9 a 16 de março. Ministério Mulheres. Há uma ministra nesse ministério e não é a Janja. Paris, 26 a 30 de março. Relações Exteriores. Há um ministro nas Relações Exteriores e não é a Janja. Roma. Olha, só viaja para lugar ruim, né? Você vê? Não tem viagem aqui para Gaza, né? Paquistão. Desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome. Tudo a ver com a Janja. Moscou. Foi lá para perto do parceiro, né? Do companheiro. 2 a 7 de maio. Relações Exteriores. Janja, o que você tem a ver com essas viagens? Porque uma coisa é, acompanhou o presidente. Veja, nós estamos questionando essas viagens aqui, ó, que a Janja foi antes ou sozinha. Ela não foi de cônjuge. Ela não foi acompanhando seu esposo. Ela foi ou dias antes, em um avião da FAB, um avião gigantesco, um jato, que cabem 200 pessoas, antes ou sozinha, sem o presidente da República. Isso daqui é uma esbanja com o dinheiro público. Aí disse a AGU, neste caso, após análise do requerimento da Janja, foi deferido o pedido de representação com o dinheiro público. O dinheiro público sendo utilizado indevidamente para defender a Janja em um processo em que ela é acusada de ter gastado indevidamente o dinheiro público. É mole. É mole um negócio desse. Isso daqui é um escarro na cara do povo, né? Mas calma que vai piorar. A AGU diz o seguinte, que não houve dano ao erário, não houve dano ao patrimônio público, não houve gasto indevido com essas viagens em hotéis de luxo, com jato da FAB para carregar 12 pessoas. Com efeito, a lesividade ao patrimônio público constitui um pressuposto ou requisito específico dessas ações. Sim, por isso que nós ingressamos com essa ação. Ela deveria ter viajado de Latam, de Gol, de Azul, não de jato com o dinheiro do povo para fazer turismo, que também deve satisfazer os requisitos e pressupostos gerais. A ausência de comprovação da lesividade, portanto, conduz ao reconhecimento da inadequação da via escolhida, via de consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Disse a AGU que a Janja não lesou o patrimônio público e por isso o caso tem que ser extinto, arquivado. Foi exatamente isso que a AGU disse, que a Janja, utilizando esse jato para hotéis de luxo, para viajar sem motivo, não trouxe nenhum dano ao patrimônio público, não causou nenhum dano ao povo. Vejam só, isso é ou não é um país eco-socialista? O governo defendendo uma pessoa que não é agente pública e ainda a AGU sai em defesa dessa gastança. A AGU que tem a finalidade precípua de defender o dinheiro público. A AGU existe para proteger o erário, para proteger o patrimônio público, proteger o dinheiro do povo. Está saindo em defesa daquela que está torrando o dinheiro público sem ser agente pública, sem ser pessoa com legitimidade para representar o Estado. Isso aqui é aberrante e constitui, obviamente, por si só, mais uma violação à lei. Sim, o advogado-geral da União, ao sair em defesa da Janja, está praticando, em tese,
improbidade administrativa. Olha só, mais uma improbidade administrativa, agora do AGU, que está saindo em defesa de uma pessoa que não é agente público. Artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio. É isso que está acontecendo. Desvio. Usar dinheiro público. Usar a instituição AGU para proteger e defender a Janja. Isso aqui traz prejuízo aos cofres públicos, desvio de finalidade da instituição, isso é improbidade administrativa, inclusive, em tese, para o próprio AGU. É absurdo. Isso aqui, do início do fato da Janja até a defesa que ela está tendo, é tudo absurdo, tá tudo errado. Isso daqui não deveria ser dessa forma em um Estado democrático de direito. Não existe um país do mundo que seja uma democracia que existe isso daqui. Isso aqui só em Rússia, China, Venezuela, só em países socialistas, comunistas e em ditaduras. Isso aqui é o maior exemplo de que o Brasil não é mais um Estado de direito. O Brasil vive uma ditadura socialista. Tá muito óbvio isso daqui. Absurdo. Obviamente, nós vamos agora impugnar essa contestação, porque não vamos admitir que na nossa cara rasguem dinheiro público assim, rasguem as leis. Inacreditável isso daqui que nós estamos vivendo, mas vamos continuar batendo, porque o poder emana do povo e esse dinheiro aqui é nosso. É de vocês. O Estadão acabou de revelar hoje que existe e os detalhes do gabinete paralelo da primeira blogueira do Brasil. Não primeira-dama, né? A primeira blogueira, a deslumbrada Janja, mais conhecida também como Esbanja. Aquela que já gastou até agora mais de 66 milhões de reais do seu, do meu, do nosso bolso, do nosso dinheiro, que gasta 4 mil reais por hora em média na manutenção dos seus luxos e dos seus caprichos. Mas a situação era muito pior do que a gente imaginava. Lê aqui comigo a matéria do Estadão. Equipe informal de Janja tem pelo menos 12 pessoas e já gastou 1,2 milhão de reais em viagens. Gente, 1,2 milhão em viagens só para a equipe do gabinete paralelo dela, tá? Porque ela mesma já gastou muito mais do que isso em viagens e é só você ir lá no site do Janjômetro para você conferir os valores, porque tem tudo detalhadinho por lá. Agora bora ler comigo essa reportagem bomba do Estadão sobre o gabinete paralelo da Esbanja e em seguida eu vou te explicar por que isso tudo é errado, é tudo ilegal. É como se fosse, gente, a esposa do Moro, a Rosângela, na época da Lava Jato, ter um gabinete lá na Justiça Federal com funcionários, etc, à disposição dela sem ela ter cargo. Ou então a esposa de um ministro do STF, ou a esposa de um parlamentar. Tudo sem que elas tenham um cargo, ter lá uma sala, ter assessores à sua disposição, trabalhando para elas, o que é claro que não pode, mas eu já explico melhor. Acompanha comigo aqui, ó. Formalmente, a primeira-dama Rosângela da Silva Janja não possui cargo no governo e nem uma equipe própria, mas na prática, no Brasil, sabe como é que é? Uma equipe de ao menos 12 pessoas está à disposição dela, relatam militantes do PT, do próprio PT, e servidores da Presidência da República. O grupo inclui assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens. O time da Janja custa cerca de 160 mil reais mensais em salários por mês e seus integrantes já gastaram mais de 1 milhão. 1 milhão, ia ler 1 mil, mas não, né, gente? Lá é tudo em cifra, sim. Já gastaram mais de 1 milhão de reais em viagens desde o começo do terceiro mandato do presidente Lula em 2023. Quem lembra da Janja dizendo que ela queria ressignificar o papel de primeira-dama, hein? Eu lembro, eu não esqueci. Olha aí, ó, dá uma olhadinha aí nesse site, ó. Quero ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama, diz a Janja em entrevista. Eu lembro, dona Janja, e parece que você conseguiu, hein?
conseguiu ressignificar o papel de primeira-dama como um dos cargos que mais gasta dinheiro público sem trazer benefício real algum para a população. Pelo contrário, é uma fonte constante de constrangimento e vergonha alheia para o governo e para os brasileiros. Todo mundo lembra do "fuck you, Elon Musk", em pleno G20 social. Todo mundo lembra de você chegando na Índia cantando Namastê, enquanto o Rio Grande do Sul se afogava nas enchentes. Todo mundo lembra dos milhões que você gastou em viagens luxuosas no exterior para as Olimpíadas em Paris, para o Catar, para Nova York, para Londres. Ninguém esquece disso, Janja. E mesmo com esse exército informal de fotógrafos, assessores, a sua popularidade despencou nos últimos 2 anos. Já é pior do que a de Lula. Você só perde em reprovação para ele. STF, dá uma olhadinha aqui, ó, gente. Popularidade de Janja cai e chega a menor patamar desde início do governo Lula, diz Quest. Agora vem aqui comigo para dar uma olhadinha nesse fio aqui do Guilherme Kilter lá no X, no ex-Twitter, para você conhecer quem é quem no gabinete paralelo da Janja. Veja só isso, se não é realmente algo para deixar os brasileiros indignados com como o nosso dinheiro está sendo gasto, ou melhor, como o nosso dinheiro está sendo desperdiçado. Janja Gate, diz o Guilherme Kilter. Guilherme Kilter, eleito vereador segundo mais votado aqui de Curitiba. E ele diz: o gabinete não oficial de Janja já gastou mais de 1,2 milhão dos cofres públicos. Conheça todos os detalhes sobre quem compõe o gabinete, suas funções e gastos no fim abaixo. E aqui tem um janjograma aqui do Estadão. Vamos para a primeira pessoa, a Neudiceia Neres de Oliveira, que é a chefe. Quem é? Jornalista catarinense, 32 anos, organizadora da Vigília Lula Livre em Curitiba, conheceu a Janja durante a prisão de Lula. Ela é assessora especial do gabinete pessoal do presidente, considerada chefe de gabinete não oficial da equipe da Janja. Gastos: remuneração aí de R$18 mil, gastos com viagens R$39 mil. Aí ela, ó, na foto, lá no Lula Livre, aqui em Curitiba. Vamos para a próxima. Bruna Rosa Alfaia, a estrategista. Quem é? Atua 15 anos com estratégia de comunicação digital, dona da Embaúba Produções, que faturou R$3 milhões na campanha do Lula. Função: Secretaria de Análise, Estratégia e Articulação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Comanda algumas das principais contas e redes sociais do governo. Gastos: remuneração R$18 mil, gastos com viagens R$72 mil. Próxima. Priscila Pinto Calaf, parceira da Bruna. Quem é? Mestre em Antropologia pela UNB, com o tema Desconstruindo a Infância e Sexualidade com Meninos e Meninas de Ruas. Ex-sócia da Bruna na Embaúba Produções, que faturou R$3 milhões na campanha do Lula. É diretora do Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Redes, chefiados por Bruna. Gastos: remuneração de mais de R$14 mil, quase 15. Gastos de viagens, R$70 mil. Vamos à próxima. Cláudio Adão dos Santos Souza, o fotógrafo. Quem é? O Claudinho é o principal acompanhante de Janja. Função: é fotógrafo oficial da primeira-dama. Gastos: remuneração bruta, R$14 mil, quase 15. Gastos com viagens, R$182 mil. Próxima. Juliana Aporta Gaspar, coordenadora de redes. Quem é? Jornalista e social media. Função: coordenadora de redes digitais da Secom, acompanhante das viagens da Janja. Gastos: remuneração de quase R$15 mil. Gastos com viagens, R$152 mil. Tá quase acabando, gente. Aguenta, mas é para você ver o absurdo. Vale a pena você passar os olhos nisso, tá? Júlia Camila Fernandes da Silva. Quem é? Internacionalista, ou seja, se formou em Relações Internacionais, gestora de planejamento. Função: assessora especial do Gabinete Pessoal da Presidência. Remuneração de quase R$15 mil. Gastos com viagens, R$75 mil. Próximo, Edson Antônio Moura Pinto, ajudante de ordens, é capitão do Exército. Segurança usado por Lula para comprar os pedalinhos do sítio de Atibaia em 2013. Função: assessor especial do Gabinete Pessoal da Presidência. Remuneração de quase R$15 mil. Gastos com viagens, R$140 mil. Os subordinados dos assessores. Tem isso também. Subordinados. Olha ali. Ó. 1, 2 subordinado, 3 subordinada, 4 subordinado, 5 subordinadas. Salários aí de R$6 mil. Salário de R$55 mil. Isso aqui tem que estar errado, gente. Eu vou checar isso aqui depois com o Guilherme. Salário aqui de R$11 mil. Salário de R$11 mil. Salário de R$11 mil. Haja gasto, hein? Vamos para o próximo aqui.
Isso merece mais publicidade, investigação e denúncia, certo, Guilherme? De que adianta a Janja não ter um cargo oficial por nepotismo, mas continuar gastando nosso dinheiro e emitindo ordens? Compartilhe e marque a Janja aqui, afinal de contas ela bloqueou. Aproveita, pessoal, e segue o Guilherme Kilter lá no X, que vale a pena. Aí você pode me perguntar o seguinte: Deltan, qual é o problema da Janja ter um gabinete paralelo desses que custa mais de 160 mil reais por mês? Gente, tem um problema muito simples aí, que é o fato de que no Brasil não existe o cargo da primeira-dama. Simplesmente não existe. Primeira-dama é apenas um título informal que designa a esposa do presidente. Ponto. Só isso. Aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Lá, a primeira-dama não é só um título. Lá nos Estados Unidos é um cargo que foi oficializado e formalizado no decorrer dos anos, que conta com gabinete, com assessoria formal, um espaço na ala leste da Casa Branca. É diferente, ó. Olha aqui o que diz a Wikipedia. O gabinete da primeira-dama lá nos Estados Unidos é a equipe responsável perante a primeira-dama dos Estados Unidos. Tem suas responsabilidades, embora não sejam constitucionalmente mandatados, cresceram à medida que o papel da primeira-dama cresceu e se formalizou ao longo da história. O gabinete da primeira-dama é uma entidade do gabinete da Casa Branca, parte do gabinete executivo do presidente e está lá na ala leste. Isso é nos Estados Unidos. E aí, gente, além de a gente ter esse problema de não ter um cargo formal no Brasil, não tem nada previsto em lei, então, de modo que a gente não tem como saber quais são os direitos e deveres da primeira-dama, ou o que ela pode ou não pode fazer, a questão é como que a gente pode fiscalizar ou não o trabalho dela? Quais são os órgãos públicos que fiscalizam o trabalho e as contas da primeira-dama? Quem que aprova ou desaprova as contas dela? O que a gente tem aí é um grande problema de transparência, de fiscalização, uma zona cinzenta gigante, que é agravada pelo fato de que Lula colocou sigilo de 100 anos sobre a agenda da Janja. É, gente, sigilo de 100 anos. Aquele mesmo que o Lula disse que iria acabar no primeiro dia do governo dele. Aquele que Lula adorava criticar no Bolsonaro, mas que aí Lula seguiu aplicando da maneira mais hipócrita possível desde o começo do seu mandato. O que a gente tem, gente, portanto, é uma primeira-dama que quer ter todos os benefícios, benesses, luxos do cargo sem nenhum tipo de fiscalização e de transparência. Algo que é absolutamente intolerável em uma república democrática. Esse é o grande problema com os gastos da Janja. Ela não pode fazer o que ela quiser, principalmente pelo fato de que ela não é um agente público formal, mas ela gasta como o mais nababesco deles. Tradicionalmente, as primeiras damas brasileiras elas têm feito um trabalho informal relacionado a causas sociais, em favor de pessoas vulneráveis, como fazia Ruth Cardoso, ou pessoas com deficiência, como fazia Michele Bolsonaro, mas é um trabalho informal, de ir a eventos, divulgar, conscientizar, e não de fazer agendas oficiais de Estado ou de governo. E vamos lembrar que, alegando lutar contra a fome, a Janja organizou um festival inútil, que ninguém prestigiou, o tal do Janjapalooza, e jogou mais de 30 milhões de dinheiro público de patrocínio das estatais para encher o bolso dos artistas amigos. É um dinheiro que poderia ser muito melhor empregado com o cuidado real de quem tem fome, dando ensino, tratamento, treinamento, apoio ou ainda todo tipo de cuidado que poderia ser feito com uma verba desse montante. E a pérola da sabedoria de hoje, então, é um ensinamento bíblico relacionado à Janja, para quem valoriza demais luxos, excessos, para quem se deslumbra demais com riqueza ou com poder, esquecendo-se de que a gente não deve levar nada disso como um grande monte, a gente não vai levar nada disso a gente embora quando a gente morrer, pelo contrário, isso tudo fica na terra, são bens materiais e a gente acaba, se a gente focar nisso, ignorando aquilo que é mais importante ou aquilo que é essencial. E a pérola de sabedoria, então, o ensinamento é, aspas, separei aqui para vocês, vou ler. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Essa é o trecho de Provérbios 3, 13 e 17, que nos ensina a olhar de modo menos deslumbrado para riquezas ou poder, e sim dar valor à sabedoria, a ensinamentos, a aprendizado e a saber avaliar as coisas adequadamente. E se você gostou dessa análise, gente, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nossos novos conteúdos. Lembre-se, aqui é a sua casa e quando você curte e compartilha, você faz a voz da nossa indignação conjunta chegar mais longe. Um grande abraço. Começando aqui de forma um pouco mais leve. Janja se irrita após mulher chamar festival no G20 de Janjapalooza. Veja, aí tá lá o vídeo, né? Eu não vou dar play. A gente já tava lá no evento dela,
né, que ela tem um nome maluco lá, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Aí falou, tentando levar a sério, né? Meu Deus do céu. E aí, no meio da apresentação da Janja, uma mulher grita: Janja Palusa! Janja Palusa! Aí Janja ouviu, né? Que é o apelido em referência ao Festival de Rock Independente Lollapalooza. Houve risos da plateia, provocando uma resposta da Janja: não, filha, não é Janja Palusa, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? A Janja tá muito revoltada. Imagine essa mulher com mais poder. Aí, antes de chegar no ápice do dia de ontem, concede uma entrevista pro G20, desculpa, pra CNN, pra falar do G20 e tudo mais. Aí, assim, em primeiro lugar, eu não sei nem por que Janja tá concedendo entrevista, né? Eu achava que o cuidador do Lula era o Disseu. Pra mim já tinha trocado. E eu acho até que o episódio de ontem deixa as coisas mais claras porque o Disseu foi reabilitado. Deixar o Lula na mão da Janja não tá bem. Não tá bem, você vê aí que é uma influência ruim. É melhor pegar o Disseu, bota pro Disseu aí trocar as fraldas do Lula. Piadas à parte, né? Em entrevista à CNN, a primeira-dama Janja afirmou que espera a continuidade dos compromissos internacionais assumidos pela administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mesmo no governo do Trump, né? Pode continuar esperando, né? Quem tem boca fala o que quer, mas... Sabe, é uma entrevista que eu fico me perguntando, cara, qual a necessidade disso? É só pra aparecer na televisão e o ego. E o ego dessa gente é complicado. O ego dessa gente os faz escorregar. Eu não vou dar play no vídeo, né? Porque a gente já tá falando palavrões. Nós aqui não apoiamos esse tipo de coisa. Eu sempre tento falar de uma linguagem polida. A gente pode até ofender, né? Pode até passar do ponto. Mas pelo menos palavras de baixo calão eu tento não usar. Trouxe logo uma notícia internacional para vocês verem, né? O maior portal de finanças do mundo. Esposa do presidente Lula xingou Elon Musk em evento no sábado no Rio de Janeiro ao falar sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais e combater as fake news. A Bloomberg até foi bem respeitosa, né? Ela não colocou em destaque o que a Janja falou, mas ela falou aquela palavrinha que começa com a letra F, né? Vá pra casa do chapéu, Elon Musk. Mas ela fez de forma bem baixa. Aí o clima de tristeza já se abateu no consórcio, porque, olha que curioso, falei pra vocês ontem, e eu acho que eu falei também anteontem, e eu volto até a falar. Vamos ver como vai estar o clima no Brasil na quarta-feira. Quarta-feira. E por que quarta-feira, Kim? Porque tem uma regra, e eu tô botando uns dias a mais, que não é 48 horas, são 5 dias. Eu leio essas porcarias todos os dias. Todo santo dia eu leio o consórcio. Todo santo dia eu acompanho a rede social. E quando a narrativa ela é forte, mas forte, ela dura 5 dias. 5. Rapaz, quando passa de 5 dias, é um negócio muito fora da curva. Quer uns exemplos? Quando o Twitter foi banido. Foi um negócio muito fora da curva. Quando teve o Twitter Files. Foi um negócio muito fora da curva. Você teve essa questão do louco de Brasília? Foi assunto ontem. Você vê como essa questão da Janja, inclusive, já abafou a história do louco de Brasília? Esse caso, inclusive, né, teve um fim trágico. O cara, enfim, né, desistiu de continuar vivo. A tendência é que vão explorar, mas a chama vai se apagar. Eu nem baixei esse vídeo, mas se você for, por uma casa, tiver curiosidade, você parar pra ouvir, se você não acreditar no que eu tô falando, você vê o tom de voz que o Gerson Camarote ele tá empregando, é exatamente isso. O editorial de ontem do Estadão, já naquele tom de falando, poxa, ministro, adotar esse tom, sabe? Assim que o caso aconteceu, tá politizando demais a situação. É como se o Estadão estivesse confessando, a gente tem diante de nós uma oportunidade de destruir o bolsonarismo e vocês estão justificando todas as críticas que o bolsonarismo faz a nós. Aí tá ali. Gerson Camarote analisa o xingamento. É lamentável, porque todo debate é possível. Estamos vendo discursos de ódio, todo tipo de crime sendo cometido através das redes sociais.
A primeira-dama do Brasil, a instituição, precisa manter toda a liturgia em relação ao cargo. O que ela fala tem grande repercussão. Muito fora da curva. Como é que você está querendo acusar, né? Porque o ponto do que aconteceu até, eles estavam tentando instrumentalizar a tragédia do louco para falar o seguinte, ó, olha o discurso de ódio bolsonarista, olha o discurso aí bolsonarista contra as instituições, esse é o resultado final. Quem é que está pregando discurso de ódio? Que o Brasil todo viu. Aqui não teve. Até o Jornal Nacional comentou sobre isso ontem, dedicou 1 minuto. Colocaram a fala da Janja toda, até o xingamento. Após Janja dizer, vá para casa do chapéu, Elon Musk rebate, eles vão perder a próxima eleição. Aí foi chororô do início ao fim. Felipe Neto até fez um tweet ontem falando, eu te desafio a interferir aqui no Brasil. Tá muito louco, Felipe Neto, nem coloquei aqui. Aí Bolsonaro, né, colocou ali o print de Elon Musk, ele respondeu a um tweet do Visegrad24. Elon Musk coloca 2 carinhas de emoji, né, dando risada, e coloca, eles vão perder a próxima eleição. Aí Bolsonaro coloca, né, já temos mais um problema diplomático. Parabéns aí, casal Lula. Igor Gadelha já foi atrás de uns bastidores. Ministros e diplomatas reagem a xingamento de Janja contra Elon Musk. Diplomatas brasileiros e ministros do governo Lula criticaram nos bastidores o xingamento proferido pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, contra o bilionário Elon Musk, dono do X. Diplomatas do alto escalão de Itamaraty classificaram a fala de Janja como desnecessária e avaliaram que ela tem potencial para atrapalhar mais a já provável difícil relação entre os governos Lula e o governo Trump. Musk, vale lembrar, foi anunciado por Trump na terça-feira como seu futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, em seu futuro governo. Pedindo reserva, ministros de Lula também criticaram Janja. Nas palavras de um influente auxiliar presidencial, a primeira-dama passou do ponto com a declaração. Ainda no Metrópolis, eu vi essa nota do Capelli, aí eu fiquei meio assim, né? Porque o Capelli tá muito direitoso lá no metrô. Ele tá muito direitoso. Aí eu já fico meio assim, né? Fico até na dúvida. Falo, pô, será que tá jogando pra torcida? Será que o Capelli não tá falando isso daqui só pra agradar a militância, só pra criar confusão? Eu gosto desse tipo de nota. Eu gosto. Veja só. Janja põe o governo Lula na mira de Trump ao xingar Elon Musk. Antes, opositores de Lula tentavam passar para Trump e Musk a teoria de que os movimentos do ministro para suspender o Twitter eram coordenados com o governo brasileiro. Agora, Janja acaba de oferecer a munição que bolsonaristas buscavam para dar sustentação à tese. Aí você vê, né? O Capelli não chama extrema-direita, fala opositores, depois fala bolsonarista e tudo mais, né? E você fica naquela. Será que tá jogando pra torcida ou não? Eu fiquei meio assim, né? Meio direitoso. Aí eu fui onde a informação é verídica. Onde, se você quer saber o que os globalistas querem fazer contra o Brasil, você vai lá. Quem é? O único. O flautista de Genebra, que há muito tempo anda passeando em Nova York. Jamil Chad, o porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil. Tá pra nascer um brasileiro que odeia mais o Brasil que o Jamil Chad. Não sei nem se o Lula odeia mais o Brasil do que Jamil Chad. Declaração de Janja coloca em risco a estratégia de Lula com Trump. Na manchete aqui já está basicamente justificando o que o Igor Gadelha coloca, né? O temor da turma lá dos diplomatas, da Itamaraty. Desde a vitória de Trump, o governo Lula insistiu, queria manter uma posição pragmática, tipo como foi com Bush. Não, que é sempre pragmático. Não vou criar problemas. O posicionamento brasileiro era justamente de tentar mostrar ao governo Trump que isso poderia se repetir, com Lula colocando como único critério o respeito ao Brasil. Tinha até uma frase: se houvesse uma crise, não seria por parte do Brasil. Só me respeite que eu lhe respeito. Mas a declaração de Janja foi considerada por diplomatas como um tiro no pé e um desmonte dos esforços dos diplomatas em estabelecer um diálogo com o governo americano. Afinal, ela ataca justamente um dos homens considerados como chave na campanha de Trump e que conta com amplo apoio
entre os aliados do presidente eleito, o senador Marco Rubio, que irá liderar a diplomacia americana em 2025, foi um dos que atacou as instituições brasileiras quando a plataforma X, o Twitter, foi suspenso. Para negociadores, outro problema é o fato do próximo chefe da Casa Branca, o Trump, lidar com questões de política externa de forma pessoal. Ou seja, uma ofensa ou um ataque é visto como uma postura de Estado e que precisa ser respondido. Isso aqui eu gostei. Porque no Brasil, tudo o que você fala nunca é uma crítica ao CPF. É um ataque às instituições. Então, graças a Deus, a moda está pegando. Um ataque ao Elon Musk é um ataque às instituições democráticas norte-americanas. Dá que eu te dou outra. Os diplomatas alertaram que a declaração de Janja ainda ocorre no momento em que deputados e senadores bolsonaristas tentam criar uma narrativa nos Estados Unidos de que existe uma tentativa de silenciar a oposição por meio da suspensão do Twitter. Mas vejam só, Jamil Chad confirma o que o Capelli falou. Então o Capelli não jogou para a torcida, o Capelli estava certo. A estratégia do governo brasileiro era ainda de minimizar o espaço que Bolsonaro poderia ter na relação com o novo governo americano, mas as ofensas por parte de Janja foram consideradas como um presente à extrema-direita brasileira na busca por uma aproximação com Washington. Obrigado, Janja. Obrigado, Janja. Hashtag, eu tinha que levantar uma hashtag hoje no Twitter, né? Nunca mais, isso é um trending topic, parou, né? Desde que criminalizaram isso. Mas tinha que ter uma hashtag, sabe? Hashtag Lulinha tava certo. Você lembra de Lulinha, filho do Lula? Que ele falou certa vez? Hashtag Lulinha tava certo. Ia ser lindo. Aí, olha como são as coisas, né? Não passa nem o Wi-Fi. Nem o Wi-Fi. O Biden deve ter ligado pro Lula, né? Falou, Lula, faça alguma coisa, Lula. Amigo Biden, eu não sei o que eu faço. Lula, se acovarde. Fique de joelhos e peça pinico. Mas, amigo Biden, como é que eu faço isso? Faça uma declaração aí com a sua mulher, se humilhando perante o Trump. Vê se você pedindo pinico, ele não alivia pro teu lado. Aí Lula ouviu o amigo Biden. A gente não tem que ofender ninguém, companheiro. Disse Lula horas depois da repercussão da fala da primeira-dama. Sentiu ou não sentiu? A fala do Lula é: eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós devemos apenas indignar a sociedade. Janja dividiu o palco com Lula durante o discurso. Não adianta, Lula. Não adianta, cara. Se você realmente quisesse pedir pinico, como você pediu, e ser ouvido, você tinha que pelo menos repreender publicamente, falar, ó, você ia pegar a Janja, colocar no palco, botar pra pedir desculpas, né, junto com o Felipe Neto, e depois você pedir desculpa de novo, em nome da amizade do amigo Biden. Assim não vai colar. Tá todo mundo vendo, tá feio. Tá feio, cara, tá feio. Aí, pra você entender, né? Porque o pessoal tá tão preocupado, Jamil Chad, Itamaraty. Onde é que o Trump tava ontem? Parece que aquele rapaz ali de boné do lado dele é o Elon Musk, né? Se o cara realmente for levar pro pessoal, a situação por lá não tá muito boa, não. Você vê, né? Olha lá. Até foto ali, selfie. Um monte de homem velho, feio, todo mundo junto. Olha a preocupação dele, né? Que Felipe Neto falou. Ouse tentar interferir aqui no Brasil pra você ver. Ouse. Ah, Felipe Neto vai gravar um vídeo cheio de Nutella pra desmascarar o Trump. Pegando aqui um gancho, porque o Jamil Chad falou do Marco Rubio, né? Vai chefiar a relação internacional dos Estados Unidos. Hoje, 6 da manhã, fresquinha essa nota. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro. Essa matéria, eu acho que vale se questionar, né? Por que a Folha publicou isso? Como é que a Folha descobriu essa informação? Não, como é que a Folha descobriu isso? Eu duvido que foi alguém do Itamaraty que contou. Não faz sentido. O que eu sei que é importante, esse tipo de matéria na imprensa. Ela ajuda a criar esse clima gostoso que a gente está vivendo aí desde a eleição
presidencial norte-americano. Tá um clima gostoso na internet. Recentemente, Rubio se reuniu com advogados do Felipe Martins. O tema foram suspeitas de que houve falsificação de registro de entrada de Martins nos Estados Unidos no final de 2022 pelo Serviço de Imigração americano, o Customs and Border Protection. Lembrem que a turma lá quer fazer uma limpa contra todos os sabotadores do governo. Se falsificaram a entrada do Felipe Martins, de quem mais eles não podem ter falsificado? Então não é uma questão que envolve o Brasil, é uma oportunidade para o Partido Republicano, né, que agora está cada vez mais à direita com Trump, é uma oportunidade deles desmascararem aí, né, pessoas do Partido Democrata que podem estar aprontando. Então eu acho de verdade que esse caso aí vai gerar um grande interesse lá fora. Esse registro foi usado pelo ministro, né, como argumento para manter Felipe Martins preso durante 6 meses deste ano. Vamos ver aí, vamos ver. A imprensa está comentando. Interessante. Voltando ainda, isso aqui, assim, a questão do Lambert, a gente tá até risada. Agora essa fala aqui é de um absurdo sem igual. É de um absurdo, assim, é um negócio desumano. Sério, não tem como falar de outra forma. Sabe, eu acho que assim, tem algumas coisas que independente se você é direita ou de esquerda, você tem que ter um certo decoro ao falar, sabe? Um respeito assim mínimo pelo bem das relações interpessoais entre o ser humano. Todo mundo viu o que aconteceu em Brasília, o caso aí como é o nome do cara, pai? Do tio França. Aí a Janja vai falar sobre o caso, fala com tom de deboche, dando risada, e fala, né, o bestão lá acabou tirando a própria vida com fogo de artifício. Mas enfim, risos, né? Incrível. E o pessoal dá risada. Isso é muito chato, gente, sabe? Isso aí é um negócio assim que é ridículo. E curioso que a Janja, antes de falar isso, ela ainda comenta, né? Aí você entende por que o Paulo Capelli falou o que ele falou, porque o Jamil Chad está preocupado com essa narrativa de falar que o governo age, né, em parceria, sei lá, contra as pessoas para censurar a direita no Brasil. Ele já tá falando, a gente convidou o ministro, né, que sendo um grande parceiro na questão de fake news. Pô, parceiro do governo, parceiro do Lula. A Janja não tá se ajudando, né? A Janja não tá se ajudando. Que continue assim. Que continue assim, né? Que deem sempre o microfone pra senhora Janja falar, porque quando ela abre a boca, são umas pérolas aí sensacionais. A Tsui colocou isso daqui, eu acho que vale realmente uma mini reflexão. Ela fala, né? Indiretamente, até nós patrocinamos, seja como comprador dessas marcas, espectadores ou criador de conteúdo do próprio YouTube, porque também é parceiro, né? Do evento aí da Janja. Lá em cima, né? Que de cima para baixo, eu acho que os mais importantes. Você vê Itaipu, sua notícia sobre Itaipu, né? Apoiando esse evento. Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Petrobras, Prefeitura do Rio. Aí depois tem como parceiro internacional o BID, né? Banco Mundial. Esse aqui eu não sei qual do lado, não consigo ver. Colaboradores institucionais, até a Apex, né? Governo do Rio de Janeiro, Porto do Rio. Apoiadores, acho que é oficiais, não consigo ler direito, mas enfim, Abralatas. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse nome não me é esquisito. Almanac 2023. Abralatas. Deixa eu ver. Eu acho que foi março. Eu tô falando que foi março. Minha memória é boa, viu? Minha memória é boa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar só um tiquinho. Só um tiquinho. Vou voltar aqui pro índice, né? Vamos fazer direito. Aqui. Mostrar a capa, né? Vou botar assim, ó. Cadê? Pronto. Vamos lá. Dossiê bom é assim, né? Que a gente releva as coisas.
Atlas Brasileiro, março de 2003. Terceiro mês do governo Dilma. Aí você vai aqui para economia. Tá? Eu vejo, né? Mamata voltou, mais confusões internas, lei comove, nossa com força. Não sei se teve nenhum... Não lembro se teve algum caso específico aqui na Caeta Furacão, mas enfim. Tá, tem discussão de picanha, abóbora, inflação, gasolina, PIB, desemprego, empresas fazendo L, sendo retrocesso. Meu Shopping Minha Vida aqui começou, né? Aquela questão das comprinhas. Mas vem aqui, ó. Reforma tributária ou verde? A gente já falava isso em março do ano passado. Aí você vai dar uma olhada às notícias da época. Reforma tributária de Lula leva carga sobre serviços em 210%. Reforma tributária é a salvação da lavoura, a única bala de prata que temos. Foi pra frente, né? Aí começa a brincadeira boba. O AP, né, responsável pela reforma tributária, confirmou que fumo e bebidas serão tributados pelo chamado imposto do pecado. Já começa a confusão do imposto do pecado. A AP diz que imposto do carbono é discutido na reforma tributária. Setor de bebidas alcoólicas luta contra o aumento do imposto sobre o pecado. Imposto do pecado pode atingir o setor nacional de refrigerantes. Aí vem aqui a Metrópolis. O OMS criou pela primeira vez, um manual com orientações direcionadas aos governos para incentivar o aumento dos impostos para bebidas açucaradas. Olha como o governo Lula está 100% alinhado à OMS, né? O OMS é na mesma porcaria. Aí, a última matéria desse tópico é essa daqui da Veja. Vou dar um zoom maior aqui. Abralatas que tá aí patrocinando o Janja Palusa. Abralatas, apoiando o Janja Palusa, propõe tributação diferente para quem protege o meio ambiente. A Veja informava aqui, nesta quarta, em evento em parceria com a Coca-Cola, que contou com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e Economia Verde em Brasília, sobre ações da economia verde em pautas do Executivo Legislativo. A principal ideia discutida envolveu uma tributação diferenciada para quem protegesse o meio ambiente. Né? Enquanto as pequenas indústrias nacionais alertavam para os riscos fiscais que imposto do pecado e a reforma tributária verde poderia causar na economia, outra entidade, no meio, né, fazia um evento com uma das maiores empresas do mundo do ramo, né, Coca-Cola. Abralatas aí sempre apoiando grandes eventos. Nossa, o que seria do Brasil sem Abralatas? Obrigado, Abralatas. Obrigado. Ambev, a turma do Lema, Mil, Buser, Casa da Moeda, Compacto, esse aqui eu não sei o que é, Correios, Farm Rio, FGV, esse eu não sei qual é, Klabin, Latam, Natura, Osklen, Sebrae, YouTube, OAI, Serpro, Realização Governo do Brasil. Graças a todas essas pessoas, nós pudemos ver a Janja brilhar no dia de ontem. Voltando para cá, para falar de assuntos mais sérios. Ontem Bolsonaro compartilhou isso daqui. Querem jogar no colo da direita, mas o ato lá do maluco não afeta a anistia do 8 de janeiro, diz relator. No primeiro momento, toda a narrativa foi aquele caos, todo mundo surfando, etc. O assunto já começou a esfriar. Já começa a ter posicionamento de pessoas que divergem da narrativa da Globo, da narrativa do PT. Aí tá aqui a nota, né? O Rodrigo Valadares, ele afirma à Folha de São Paulo que é uma tentativa de parte da imprensa de associar o fato à direita e Jair Bolsonaro. Mas é quando o discurso de aliados do ex-presidente diz que o ocorrido deve ser tratado como um fato isolado. No meu entender, a gente vê que, infelizmente, parte da mídia está querendo jogar isso no colo da direita, de Bolsonaro, da anistia. Entendo completamente diferente. É um fato isolado. Uma pessoa que sofria, sabe, não tava bem da cabeça. Não tava bem da cabeça. Ontem eu me deparei com isso daqui também. Quem participou da análise WW lá da sexta-feira foi o amigo do Dedé. Senador Dedé. O senador Dedé é um amigo do Dedé. Até o Ciro Nogueira, rapaz.
afirmou que o ocorrido, né, não vai enterrar o pé da anistia. E ele fala, pô, cara isolado, pelo amor de Deus, não tem como interferir. O que tem que definir se o pé da anistia vai avançar ou não é se aquelas pessoas merecem ou não merecem 17 anos de cadeia. É isso que vai pautar. E deveria ser assim. Uma discussão madura. Discussão saudável do que está acontecendo. Vamos ver como é que vai estar o clima quarta-feira. Se não acharem alguma coisa muito grande nesse caso, vamos ver como é que vai estar as discussões no Brasil quarta-feira. Estamos caminhando para o final do ano. Está próximo do recesso do Congresso, o que significa que Lula não tem muito tempo para apresentar um corte de gastos, porque se entrar em recesso não vai cortar nada. O mercado vem pressionando, né? Vira os banqueiros que mandam desgoverno. Vamos ver como é que vai estar o comando do Brasil quarta-feira, se a narrativa vai colar. Mas vamos lá. Vamos começar a segunda parte de um jeito meio diferente. Semana passada, tivemos aquela gritaria quando Bolsonaro publicou um texto na Folha de São Paulo. E eu fiz um tweet que eu falava assim, né? Um sonho. Bolsonaro escreveu um artigo no Estadão, onde começa a pedir desculpas ao Brasil por publicar um texto no jornal que mais atuou em golpes de Estado. Aí ele explica o que é golpismo, relembrando os melhores momentos golpistas, Júlio de Mesquita em 89, 1889 e Julinho em 32 e 64. Aí a gringa Brasília, que eu sempre trago um tweet ou tela aqui em vídeo, principalmente quando ela fala dos globalistas, de agenda verde e tudo mais, ela compartilhou e eu achei interessante esse post dela porque me lembrou de algo e eu acho que até dá para explicar para vocês por que eu faço tanta questão de apoiar Bolsonaro. Ela fala assim, ó, um sonho dela. Eu acho que esse sonho dela não vai se realizar, mas tudo bem. Bolsonaro escrever artigo, pode ser Folha, Estadão, onde reconhece que foi um grave erro elogiar o torturador da ditadura, o Coronel Ustra. Sem isso, não há a menor possibilidade de qualquer pessoa minimamente civilizada o apoiar. Ela diz mesmo que Bolsonaro traga o Aldo ou até o Allende ao Salvador Allende, né? Na chapa, não dá. Aí depois ela faz um segundo tweet, que é o tweet que eu achei curioso. Está evidente que a rota nacionalista não será através dessa esquerda fake do PT, do Lula, tracinho Jorge Soros. Terá que vir do centro-direita. O momento é propício para a criação de uma frente nacional, mas algumas roupas nojentas devem ser lavadas em público para que a frente possa atrair amplo apoio. Não acho que vai ter nenhum tipo de lavagem de roupa suja nem nada. Eu vi isso daqui e eu estou acompanhando algumas coisas que estão acontecendo na esquerda. Eu acho que vocês também, porque eu mostro várias para vocês. Você vê que há insatisfação com Lula, as políticas neoliberais do Lula, as traições do Lula junto à esquerda, as nomeações que o Lula fez. Já tinha gente nas últimas horas pedindo pro Lula agora demitir a Sônia Guajajara. Eu nem coloquei aqui no vídeo de hoje. Tá tendo aquela manifestação da escala de trabalho. Tá começando a ter placas nessas manifestações, no fim da escala 6x1, placas criticando abertamente o Lula. E não é placa que o cara pegou uma cartolina em casa e escreveu. É um negócio feito em gráfica. E aí parte da esquerda até falando, olha, eles estão recriando o movimento golpista do não é só 20 centavos que levou à queda da Dilma. Então assim, tem um racha gigantesco na esquerda. A gente acompanha isso vocês também. E muita gente, né, assim, perdeu totalmente a esperança no Lula. Só que quando eu vi essa questão da gringa, mais especificamente, eu lembrei de uma parada que ocorreu em fevereiro desse ano. Fevereiro de 2024. Que eu falei, cara, e eu acho que tudo isso se conecta. Toda essa desesperança que se abateu na esquerda não, em parte da esquerda, porque a esquerda woke, identitária, progressista, globalista, essa tá fechada com Lula. Não vai largar por nada. Mas aquela esquerda mais tradicional, ela tá bem chateada. Ela vem fazendo críticas abertas. Teve um evento que eu acho que pra mim foi muito chamativo também. Olha a eleição do André Fernandes lá em Fortaleza. Pô, tu pode falar qualquer coisa, tu não vai me convencer que é normal ver o PDT apoiar o André Fernandes contra o PT. Por mais desavença, não é normal apoiar o André Fernandes ao invés do PT, apoiar a extrema-direita. Isso não é normal. Então, assim, tem alguns movimentos acontecendo que chamam a minha atenção.
Eu acompanho essa insatisfação. Aí, em fevereiro desse ano, o que foi que aconteceu? O senhor Mangabeira Unger, ele se encontrou com o Bolsonaro. E aí começou até uma história lá de um habeas corpus, se vai ter, se não vai ter, etc, tudo mais. Tá lá no Atlas, você pegar para dar uma lida. E aí no Atlas, tem essa notícia aqui, que é da Veja. Desistir. Diz Mangabeira Unger sobre habeas corpus em favor de Bolsonaro. Essa era a manchete. Esquece a questão do habeas corpus. Se liga nisso daqui. Nessa entrevista que foi feita, a Veja perguntou pro Mangabeira o seguinte: qual o objetivo desse diálogo? Tu foi atrás de Bolsonaro. Né? E aí, nos últimos dias até está se debatendo também essa questão, porque o Trump se vendeu, né? Ou então não, quer dizer, tem gente falando, não é que tem gente falando que o Trump se vendeu, tem gente falando assim, que Trump não se vendeu, não se curvou, ele não mexeu 1 milímetro de onde ele está, as pessoas que vieram até ele. Beleza. Mangabeira veio procurar Bolsonaro. Então Bolsonaro não moveu 1 milímetro. E aí quando você vai dar uma lida no que o Mangabeira fala sobre Bolsonaro, você vê, né? Olha só, né? Veja como, nas suas proporcionalidades, algo similar que aconteceu nos Estados Unidos, quando o Kennedy foi procurar o Trump, vamos colocar assim, né? Qual o objetivo desse diálogo? Qual o objetivo de falar com o Bolsonaro, Mangabeira? Eu defendo a criação de uma alternativa nacionalista e produtivista com a que chamo de vanguarda no Brasil. Veja que ele está mais ou menos na linha do que a gringa brasileira está falando, uma frente nacionalista. De um lado estão os pequenos empreendedores que abraçaram uma cultura de autoajuda e que, por falta de outras opções, buscam satisfazer sua ambição de maneira isolada. São os emergentes. De outro, estão os batalhadores, a massa trabalhadora, que também abraça essa ideia de iniciativa própria. Olha o que ele diz no final. Ambos, os trabalhadores e os empreendedores, os pequenos empreendedores, ambos estão colocados à direita atualmente. É possível conciliar os dois lados em um cenário tão polarizado? Eu não defendo uma grande coalizão nacional. A ideia é organizar uma alternativa que conte com o apoio de uma maioria nacionalista. Essa maioria não pode sair apenas dos quadros de uma facção descontente da esquerda. É a mesma coisa que a gringa brasileira falou, cara, não vai sair do PT, não vai sair do Soros. O PT representa o que chamo de pseudo-esquerda. Pseudo-esquerda. Esquerda fake. Eu duvido que a gringa, assim, por isso que eu falei pra você, eu lembrei disso aqui na hora. Veja como um negócio, assim, é similar. Que faz uma combinação de rentismo financeiro associada ao distributismo social. É uma espécie de rentismo social. Vai 90% da riqueza para os financistas e 10% dos pobres, né? É o Lula junto com os campeões nacionais. Esse descalabro só é possível porque a mineração e a agricultura pagam a conta. É muito próximo da política de Bolsonaro. Ele até reclama lá no final. Mas você vê, ó, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. E dizem que o que acontece lá tem uma tendência de acontecer aqui depois. Quando eu olho para o Brasil que eu quero ver nascer, um Brasil forte, um Brasil soberano, um Brasil que tem um olhar social. Eu sei da realidade do Brasil. Eu não acho normal uma cidade como Belém, quase metade da cidade de Belém mora em favela. Eu não acho isso normal. E eu não acho que a mão invisível do mercado vai resolver sozinha, sabe? Também não acho que é a mão do Estado que vai resolver sozinho. Mas acho que a gente tem que ter discussões mais sérias. E quando eu olho para as alternativas dos liberais, pelo amor de Deus, o Zema não vai dar jeito no país. O Caiado também não. Quando eu olho para o PT, não, o PT quem quebrou o país, o PSDB, idem. Então assim, ainda que eu não tivesse nenhum tipo de simpatia por Bolsonaro, durante 4 anos do governo dele, e ontem Bolsonaro até fez uns 2, 3 tweets longos, cheio de coisas que ele fez, desde entregar mais de 400 mil títulos de terra para as pessoas do campo, até medidas de ajuda diversas, sabe? Então assim, eu já consegui perceber que Bolsonaro tem essa componente social, eu acho importante. Eu acho extremamente importante começar a discutir para ontem segurança pública no Brasil.
Não é normal, gente, não é normal você sair de casa com o seu celular e o celular do ladrão. Não é, isso é muito estranho. Não vai entrar em minha cabeça nunca. Eu acho que o brasileiro está normalizando um absurdo. E aí, quando eu vejo o que aconteceu nos Estados Unidos, a força que o cara já tem e tudo mais, então assim, ainda que não tivesse nenhum tipo de simpatia, nenhum tipo de sentimento de, poxa, tem um gratidão, ainda que não tivesse nada disso, mas assim, zero. Logicamente falando, é o único caminho que eu vejo que tem como avançar em uma direção que setores que estão chateados com Lula e com o pai da esquerda, no mínimo, votariam nulo. No mínimo, votariam nulo. Não sei se votariam em Bolsonaro, mas talvez o nulo, né? Bolsonaro tem esse histórico, defender a soberania da Amazônia. Bolsonaro foi criticado pela direita por estar preocupado em desenvolver a infraestrutura do Brasil. O argumento da direita é: vai fazer igual os militares, vai construir um monte de coisa e vai deixar para a esquerda. Sabe? O negócio, cara, é pelo bem do país, seus energúmenos. Vocês não querem que o Brasil avance, que tem infraestrutura? Então, vendo tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, vendo alguns movimentos reiterados, diversas pessoas de frente na rede social, totalmente assim, desoladas em relação ao Lula. E essas pessoas, gente, elas não estão querendo um candidato que defenda o meu corpo, minhas regras. Essas pessoas, elas não são identitárias. Elas não são woke. E elas também não estão defendendo o comunismo. Se olhar com a lupa, como se todo mundo na esquerda quisesse implementar o comunismo no Brasil, eu acho que não vai conseguir entender. Observem o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não prego que Bolsonaro venda os seus valores, mas, às vezes, tentar mostrar alguns feitos do governo e tentar mostrar um aspecto da direita que a imprensa não mostra, porque a grande parte do Brasil que só assiste Rede Globo, para eles a turma da direita vive de fake news, atacar adversários e, sei lá, falar do kit da diversidade. A real é essa. A real é o pessoal acha que é um bando de maluco. Então eu acho que assim, como o pessoal diz, não precisa nada, mudar 1 milímetro. Eu acho que vem, como Mangabeira veio procurar, como tem pessoas que já olham, já começam a entender até a dor dos bolsonaristas. Pois bem, dito tudo isso, ainda tinha isso aqui, né? Ele também salientava que o PT atual havia se submetido e se curvado aos interesses internacionais. Ele mencionou os Estados Unidos, né? Os interesses do Biden, por exemplo. Então assim, tá claro. Uma alternativa focada na soberania nacional. Um Brasil forte só virá pelas mãos da direita. Só, somente só. Aí veja só. Veja só. Estamos aí, comentando até ali atrás sobre o Trump. Coisa tá indo. Pessoal mantendo interlocução. Pressão pula tá ruim. O clima para Bolsonaro tá bom. É um líder com força. A direita chegou onde chegou, e talvez pela sua maior qualidade, que era desmentir fake news. Essa era a maior qualidade da direita. Conseguir desmentir fake news. Rapaz, não tinha uma fake news que ele não desmentia. A direita era master em mostrar a hipocrisia da esquerda de que só lia a manchete. A direita sempre partia do pressuposto que, cara, se essa matéria está criticando o Bolsonaro, vamos olhar, porque é bem capaz de não ser bem assim. É bem capaz de estarem distorcendo as coisas para criticar Bolsonaro. Isso desapareceu. Hoje em dia, qualquer blog que fale contra Bolsonaro vale para os catinguentos e intergalácticos atacarem Bolsonaro. Se liga. Urgente, eu adoro esse urgente. Alcolumbre trai Bolsonaro e fecha a vice-presidência com PT. Tá ali, né? Subtenente Queiroz botando a notícia pra frente. Ou seria a fake news. A gente vai ver. Tweet original do portal que postou essa linda notícia. Tomou uma checada, né? Andou mentindo. Olha o que diz o fact-check. O post ignora um importante contexto, pois há 2 vice-presidências. O acordo que está sendo feito prevê que o PL ficará com a primeira vice-presidência e o PT com a segunda vice-presidência. Quem manda mesmo é a primeira vice-presidência. Só que a coisa ainda fica pior. Quando você abre a matéria da trombeta,
Aí você vê a safadeza dessa gente, porque não tem outra palavra, são safados. Segundo parágrafo. O pacto firmado entre Alcolumbre e o PT prevê a ocupação pelo partido da segunda vice-presidência do Senado. As pessoas que compartilharam a fake news sequer leram a notícia. Só que a coisa é pior, porque quem criou essa fake news não foi a trombeta. E aqui que vem o tchan. Aí dá pra chamar de dossiê. De onde partiu a fake news? Do Hora de Brasília. Esse perfil aqui mesmo, Médicos pela Liberdade, sempre foi um perfil bolsonarista, posso falar assim, mas a boa vontade se foi. Deixou o ressentimento e o ódio tomar conta. Tá emocionado demais. Aí você vê a petulância. Os comentários deixo com os defensores da aliança. Não é possível que não aprenderam ainda? Me recuso a crer que são tão achei limitados, né? Escreveu errado. Tão limitados assim, tem método. Médicos pela Liberdade. Eu acho que limitado é Vossa Senhoria, que não abriu nem a matéria para ler. A matéria original é essa. E se você ver, eu botei o primeiro parágrafo e não grifei nada, porque a trombeta copiou e colou a matéria do coleguinha. Não sei se é do mesmo grupo de imprensa, mas copiou e colou o mesmo texto, nem alterou. O pacto firmado entre a Colômbia e o PT prevê a ocupação pelo partido da segunda vice-presidência do Senado. E eu conheço esse portal. Eu conheço essa caatinga é a mais fedorenta de todas. Essa caatinga é a mais fedorenta de todas. Mas calma. Calma que a gente vai chegar lá. Você vê, né? Freedom Forever. É olha o ódio exalando assim. Chega, tá babando. O ódio intergaláctico. É gratificante poder observar o fortalecimento de nossa democracia através de acenos. Como é bonito ver o PL apoiar o grande guerreiro da viola do PT. Dessa vez o PT ficará com a vice do Senado. Não, não ficará. Não ficará. Ficará com a segunda vice-presidência. Mas o PL já é vencedor só por agir com também um pragmatismo vivo centrão. Aí eu vejo, né? Andreassi. Cara realmente inteligente, não tô falando de ironia. Cara com um profundo conhecimento de filosofia. Falando sério, não tô sendo irônico. A coisa tá tão pesada na internet que mesmo um cara com desenvoltura, tá? Que escreve livros, ele tem um livro sobre o Jordan Peterson, por exemplo, se deixa levar pelo ressentimento, às vezes. Puro ressentimento. Bem lá atrás eu dizia que acordos com o Centrão não são exatamente o problema. O problema não é o Centrão se aproximar de você, mas você do Centrão. Se o acordo for cara a cu, mas sua parte for a cara, melhor, você é a parte dominante. Agora, quando o padrão é sobrar o redondo para você, esses termos, né, que remetem a órgãos, né, órgãos da intimidade, eu não acho muito bacana usar esse tipo de analogia. Mas tudo bem. Aí eu trouxe esse comentário por uma razão. Porque mesmo um cara, sabe, pô, tem cérebro. Ninguém que escreve um livro é boca aberta. O Barbarossa fala, mais uma meia-verdade para farmar like de incauto. São duas vice-presidências. A primeira vai ficar com o PL. Aí o cara dobra a aposta. Sim. Pô, Andreassi, na boa, irmão. Relaxa aí, cara. Tá feio isso daí, pô. Tá feio. Aí, esse aqui eu não tive como trazer. Nosso amigo Bielcon. O primeiro Marsalete do Brasil. Coloca ali um emojizinho, cara de palhaço. E o Freedom Forever dobra a aposta e se discordar, ganhe exposição do guru caçabista diretamente da Oceania. Pois bem, ganhou a exposição. Pedi e obtereis. Aí que eu digo pra vocês que o fedor dessa caatinga é o maior de todos. E pra falar dessa caatinga, eu tenho que relembrar uma coisa e vocês vão entender que eu não estou pegando no pé. Não é pegando no pé, mas tem a ver com o fedor da caatinga do Hora de Brasília. No mês de junho, o primeiro dos Marsaletes, o Biel, quando eu postei uma notícia apenas colocando 3 interrogações, que dizia, se Lula for candidato em 2026, dificilmente alguém ganha dele, eu só perguntei, o Biel falou que tu tá sendo muito desonesto. Desonesto sou eu, que botei interrogação. Honesto é o Biel, que nem lê a notícia e coloca emoji de palhaço. Aí,
Eu relembrava que o seu Biel, eu acho que o caso do Biel, ele é um caso muito comum do que se tornou parte da direita no Brasil hoje. Por isso que eu digo, hoje eu prefiro que você me chame de bolsonarista, porque vai ter pautas da direita que eu concordo, mas se fosse de direita é ser isso daqui, eu tô de boa, não precisa de direita não. Pode me chamar só de bolsonarista, ou pode me chamar qualquer coisa, pode chamar de vendido, pode chamar de caçador, quer chamar de quê? Chama o que quiser, eu tô de boa com isso. Não tenho esse problema, sabe? Não tenho esse problema de... sabe? Não tenho problema nenhum. Aí olha que curioso, pra entender de onde vem a catinga do Hora da Brasília que inventou a fake news do Alcolumbre. Fake news não, né? Uma desinformação que a manchete não condiz com o conteúdo da matéria. Em 3 de maio de 2021, eu falava que, em 10 de agosto de 2020, Carlos Bolsonaro já havia dito: não sejam inocentes de cair no velho mimimi de tomar e achar lindo. Roberto Jefferson quer tomar na mão grande o que Bolsonaro construiu, arriscando sua própria vida. Quando a casa está edificada, é mais fácil se dizer dono de obra e ser autoproclamado líder de algo. Veja que é um movimento muito similar ao que está acontecendo. Veja até que o Carlos Bolsonaro vem comentando sobre alguns assuntos e segue sendo atacado por parte da direita. Aí, aquelas falas do Carlos Bolsonaro em 2020. E na boa, é um cara que eu vejo com muita precisão. O comentário da Geórgia, eu acho que se encaixa até muito bem nos dias atuais. É um retrato que você vê que o tempo passa e o comportamento meio que fica igual. Ela falava assim, ó. O Carlos falava, nem me impressiono, Roberto Jefferson, eu conheço um pouco, segue o barco. A Geórgia dizia, nem é só um aliado, e não um candidato a noivo do ano. Não aguentamos mais tretas, Carlos. Vem coisa pior por aí. E, tipo, agora, não, parem de chamar os outros de intergalácticos. Mas vocês estão atacando o Bolsonaro todo santo dia. Chamando de frouxo, safado, vagabundo, vendido. Aí chama de intergaláctico se jogar no chão. Socialistas resolveram tomar o mundo de assalto, não respeitam mais as regras, precisamos de forças. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você sabe o poder que tem, né? O que o Roberto Jefferson trouxe para a direita? Destruição, radicalização. Aquela coisa que ele fez na eleição de 2022 ali é o retrato do que foi o Roberto Jefferson para a direita. E o Carlos dizia, muito tranquilo quanto ao que expôs e concordo. Só que assista ao vídeo antes de me criticar. Quem está sendo atacado aqui sou eu. Como o Carlos também foi atacado pelo Pablo Marçal na época. Acusado de ter um gabinete do ódio. Roberto Jefferson, nesse vídeo que eu mostrava, ele falava que os filhos de Bolsonaro só atrapalhavam e que Carlos tinha, basicamente, colocar a minha até falou que tinha que se afastar dos seus filhos. Era a mesma coisa de sempre. 4 anos depois, estamos no mesmo lugar. E sim, sei de muito, mas prefiro ficar na minha posição do jogo. Apenas sejamos inocentes e caímos no vale mimimi tomar chá lindo. Aí veja, passado um ano, em 3 de maio de 2021, o Biel, que no primeiro momento ficou do lado do Roberto Jefferson, o Biel, ele hoje em dia não é mais Marsalete, acho que desde o episódio do laudo falso, ele acordou, tipo o que ele prometeu e ele não cumpriu, porque ele fala o seguinte, ó, depois desse áudio vazado do Roberto Jefferson, eu mudei minha forma de pensar. Se esse áudio foi realmente verdade, eu criei nojo desse cara. Como que eu pude acreditar nele nesse tempo todo? As pessoas não aprendem. 4 anos depois, as pessoas não aprendem. Aí vocês perguntam, por que você tá pegando isso daqui, Roberto Jefferson, Biel, Carlos Bolsonaro, para falar do Hora de Brasília? Agora a gente vai chegar lá. Hora de Brasília, eu conheço, porque essa é a caatinga mais fedorenta de todas. A mais fedorenta de todas. Quando você vai lá no site Hora de Brasília, você olha para contato, você vê o jornalista responsável, o dono do blog, é o Hugo Alves. Quem é Hugo Alves, Kim? Vamos ver. Vamos pegar algumas matérias que Hugo Alves aparece. Sabia que seria preso. Diz amigo que viu o bolsonarista ser detido pela Polícia Federal. Matéria de 26 de junho de 2020. O jornalista estava acompanhado do seu amigo Hugo Alves. Que jornalista? Que jornalista? Oswaldo Eustáquio. Hugo Alves, amigo do Oswaldo Eustáquio, conversou com Metrópolis e detalhou. Saímos de Brasília, onde Oswaldo mora há pouco mais de um ano, e seguimos para Ponta Porã para visitar os tios dele. Você vê o cara bem próximo de Oswaldo Eustáquio, até viajou junto para Ponta Porã. Em outra matéria, de 2022, Oswaldo Eustáquio é inocentado pela justiça após ser acusado de calote. Esquece a manchete. Na apreensão, no dia da apreensão do Citroën Aircross, comprado por Oswaldo Eustáquio,
Quem estava dirigindo o carro era quem? O seu amigo. Que amigo? Hugo Alves, braço direito do blogueiro bolsonarista. Esse é o Hugo Alves. A desinformação que vocês caíram e que várias pessoas utilizaram para atacar Bolsonaro é a catinga do Oswaldo Eustáquio. Mais uma vez a turma do Oswaldo Eustáquio apronta de novo. Quantas e quantas vezes serão necessárias para a direita aprender a deixar de ser trouxa? Trouxa! Vocês são trouxas! Quando Oswaldo Eustáquio e seus amigos colocaram fogo em Brasília, em dezembro de 2022, que o Sererê foi preso, Oswaldo correu pro Planalto. Quem foi que foi falar pra CNN? Hugo Alves, do Hora de Brasília. Ele que mandou os vídeos da chegada do Oswaldo no Palácio do Planalto à noite. Então, assim, é causando e criando problemas dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Vocês não aprendem, trouxas, trouxas. É incrível, 4 anos sendo feito de trouxas, as mesmas tramóias e articulações para gerar desgaste e ninguém aprende. É incrível, cara. Jornalista Oswaldo Eustáquio é a cara do novo PTB no Paraná. O jornalista investigativo Oswaldo Eustáquio, ícone do bolsonarismo no Brasil, Ave Maria, representa a nova cara do PTB no Paraná. Nas cores verde e amarelo e de estatuto com viés conservador, Eustáquio é um dos principais aliados do presidente nacional do partido, o senhor Roberto Jefferson. 2 leões que têm enfrentado as injustiças do país com denodo e galhardia. Não sei nem o que é isso. O PTB no Paraná é presidido pelo empresário Reginaldo Rossi de Curitiba. E como é que esse empresário chegou ao controle do PTB do Paraná? Ele foi indicado para Nacional pelo jornalista Hugo Alves, braço direito do Oswaldo Eustáquio. Junto com Magno Malta, Daniel Silveira, Abraham Weintraub, Cristiano do Brasil, outros ícones da direita brasileira, Eustáquio deve comandar uma cruzada nacional conservadora com o objetivo de eleger deputados federais em todos os estados do Brasil. A direita, ela chegou em algum lugar desmentindo fake news. Hoje, ela compartilha fake news. Vocês são trouxas demais. Vocês entenderem a minha insatisfação? Sabe? Cadê? Aqui para mostrar os compartilhamentos, né? Quem compartilhou a matéria. Se eu disser que avisei, eu viro intergaláctica, direita limpinha, ou teu nojinho do centrão? Pois é. Quem achou que ele não faria isso, boa sorte aí pra vocês que passam pano para esse traste. Esse aqui não é o Hora de Brasília, né? Esse aqui é o da trombeta. Mas você tá vendo a informação? Você tá vendo a manchete clickbait? A Columbi trai Bolsonaro. O Ale tá desmentindo, né? Volta a denunciar a manchete vagabunda. A Columbi não traiu Bolsonaro. O Ale foi um dos poucos que desmentiu. Olha a manchete porca, digna de um petista imundo. Além da matéria ter sido escrita porcamente, não sei qual seria o acordo original. Será? Não, não é não. Não me diga, quem poderia imaginar que traíram um mito dessa forma, não é verdade? Confia, poxa, tem estratégia, tem que jogar o jogo, tem que ceder pra ganhar. Nunca mais voto nesse traíra do Bolsonaro. Parabéns, Oswaldo Eustáquio. Você é jogador, parceiro. Você boletou, você meteu pix, você meteu o Sererê onde o Sererê foi parar, sabe? Você aloprou o Brasil, cara. Você é brabo. Brabo. Nossa senhora, velho. O legado de Oswaldo Eustáquio é um legado de destruição da direita. Aí que vem um papo. Vamos unir a direita. É momento de união. Não, tem que romper pelo bem. Não existe chance desse movimento chamado direita avançar com tanto maluco ao redor. Alguém esperava algo diferente? Bolsonaro diminuiu com palavras uma grande parcela de seus eleitores que já sabiam disso. Você tá entendendo, velho?
Ele vai se redimir agora? Não, Thelma. Quem tem que se redimir é quem tá compartilhando a matéria sem nem ler, porque se vocês tivessem lido a matéria, vocês não tinham dado RT desse. E o pior, dona Thelma, a matéria, esse tweet que você deu RT, ainda tomou um fact-check. Vai lá, vota no vice, pô. Tá nada não. Aí, esse aqui tá desmentindo, ó. Desinformação. Segunda vice-presidência. Quem precisa de esquerda pra enganar a direita? Tá difícil. Urgente. A trombeta andou a ver o Columbo, não cumpriu o acordo do Senado, nem a palavra empenhada para corrigir as distorções. Né? O seu Exalcia testemunha, pergunta, você acha que ele não ia trair Bolsonaro? Foi ótimo para o Brasil. Quadrilha, sei o quê. Ave Maria. Risos. Bolsonaro anda jogando pedra na água, esse Davi não presta, ele já esteve sentado nesta cadeira, PQP. Será que não tem mais ninguém competente para assumir? Perdi a fé. Trombeta, sabe a diferença entre a vice e a segunda vice? Confiar em Alcolumbre é mesmo a cara dele? Sabíamos. Vou começar a rir disso tudo? Bolsonaro virou piada? Ninguém leva a sério? E aí? Será que os meus coleguinhas youtubers, os grandes portais de direita com grandes bancadas, vão ajudar a desmentir mais uma fake? Não, não vão! Não vão! Não vão, não vão. E olha que essa daqui nem é do Deltan, hein? Nem é do Deltan. Eu vejo isso daqui todo santo dia. Aí se você comenta, você está passando pano. É o gado. É isso, é aquilo outro. Então me chama de gado. É o que eu digo. Não precisa me chamar de direita mais não. Não faço questão. Ser de direita é ficar em silêncio. Não desmentir fake news que só traz desgaste. Por que você traz as matérias da imprensa? Porque a imprensa já está sendo mais honesta do que os blogs de direita. PT fecha acordo com o Columbo e vai ter a segunda vice. Olha a diferença da manchete do Metrópolis para a manchete da turma do Oswaldo Eustáquio. A Folha de São Paulo coloca no subtítulo: PT anuncia apoio ao Columbo para a presidência do Senado. Partido do presidente Lula espera indicar a segunda vice-presidente para a mesa diretora. No Estadão, Mota e Alcolumbre se fortalecem para comandar o Congresso e minam candidaturas rivais. O PL de Bolsonaro se encaminha para ter a primeira vice-presidência. Você vê o Guilherme Caetano e Levi Teles ainda destacam isso. Fala, pô, o PL vai ter a primeira vice, provavelmente vai ser o Eduardo Gomes. Eles ainda comentam o que faz a primeira vice, na ausência do presidente do Senado, o primeiro vice é quem assume seu posto e pauta os projetos na casa. Cenário que tem sido especulado por bolsonaristas como oportunidade para colocar em votação proposições ou de seu interesse ou que possam confrontar o governo Lula. O PT, por sua vez, deve ter a segunda vice-presidência, quando o Humberto Costa está encaminhado, né, e 2 de 3 comissões: Meio Ambiente, Relações Exteriores ou Educação, para a qual Tereza Leitão é cotada. Sabe? Até quando, velho? Até quando, meu Deus do céu? Até quando? Quero comentar isso aqui sem treta, se for possível, né? Sem nenhuma... Eu duvido que... Eu não acho que o Paulo Figueiredo não tem cara disso, não. Não acho que o Paulo Figueiredo é tão fresco quanto umas pessoas aí. O Paulo Figueiredo entra numa boa. Até porque um desses comentários que foi o da Sarita, que é esse daqui, ele respondeu a Sarita. Mas veja só. Paulo Figueiredo esses dias comenta assim, ó: deputados, um aviso amistoso. Blocão só faz sentido com anistia. Chega de acordo, cara, não sei o que lá. E a preocupação não é só com Bolsonaro. O povo vai ver um blocão sem anistia como injustificável e vai punir os senhores nas urnas, principalmente os de direita. Eu acho que o povo só vai punir se o povo não entender o que está acontecendo, não entender como é que funciona o Senado brasileiro, não entender como é que funciona a eleição para a presidência do Senado. Há 1 ano e 10 meses de suas eleições, com a vitória esmagadora de Trump e da direita, estamos todos em fervor e sede de vingança contra o establishment. Eu não gosto desse negócio de sede de vingança. Já deixo até claro. Quem não entender essa onda será demitido em 2026. Eu duvido. O povo, com a memória fraca, caindo na lábia do Oswaldo Eustáquio... Calma que o povo não é bem assim, não. Tsuki pergunta: e o Paulo, então faz o quê, bicho? De fato, todos estamos em fervor. Mas não tem um sede de vingança, assim, de justiça. Estar em fervor com sede de vingança foram sentimentos irresponsáveis das pessoas insuflados por outros que resultaram no fatídico dia 8. Oswaldo mesmo influi isso daí de um jeito sem igual. Eu entendo seu sentimento de euforia, pois o país no qual você reside agora está numa situação positiva. Trump reeleito, maioria na Câmara, Senado, Judiciário, mas é sua realidade. Um cenário totalmente antagônico ao do Brasil.
Transferir esse sentimento para pessoas no Brasil é injusto e irresponsável. O 8 de janeiro deveria ter servido como lição para você e todos aqueles que se preocupam com os presos. Isso que respondeu mais essa questão da sede de vingança e ter um pouco mais de ponderação, que eu concordo. Agora, quem respondeu com mais propriedade, falando dessa disputa, foi a Sarita, que até comentou sobre isso outra vez. Eu achei que ela mandou muito bem. Ela fala assim, ó: foi necessário tirar a anistia das negociações para presidente da Câmara, justamente porque os defensores da anistia ficaram isolados em um bloco com 176 deputados. Todos os outros deputados resolveram apoiar candidatos que eram abertamente contrários à anistia, isolando os defensores da anistia, Hugo Mota e bolsonaristas, nesse bloco com 176 deputados. Diante desse cenário, nem o bloco de Hugo Mota sairia vencedor, nem a anistia passaria no plenário. Precisa de 257 votos, né? Maioria, na verdade, não seria 257, né? Seria a maioria durante a sessão, né? Se tiver, sei lá, 401 pessoas, se tiver 201 votos, passa. Enfim, quando o Lira decidiu criar uma comissão especial para debater a anistia e desvincular esse tema da eleição para presidente da Câmara, o MDB entrou no barco do Hugo Mota, criando um blocão de 257 deputados. Depois disso, todos os outros partidos quiseram entrar nesse barco. Basicamente, não tem nem mais candidato. Todo mundo entrou no barco do Hugo Mota, vai ser votação por aclamação. A imprensa falou que isso aconteceu 3 vezes na história do Brasil. Sim, não tem o que falar. Deve ter uma candidatura talvez avulsa aí de alguém, mas aclamação. Todos os partidos apoiam um cara só. Conseguiu construir esse cenário. Enfim, aí a Sarita fala, ó, a população ela só vai punir os deputados nas urnas se esse fato concreto for escondido da população. A explicação do que acontece. Política é número. Política é um esporte de grupo. Não é um esporte, né? Política é um negócio sério. Mas entenda a analogia que eu tô falando. É um esporte, se fosse um esporte, é um esporte de grupo. Não é tênis, que é 1 contra 1. Até jogo de dupla, né? Mas é como se fosse futebol, é como se fosse basquete. Cara, é time, é números. Não é assim. É preciso explicar com base na realidade o que de fato aconteceu e não tentar justificar jogando para a torcida, criando a falsa ilusão que os deputados de direita, isolados em um bloco com 176 parlamentares, conseguiriam aprovar o PL da anistia, no cenário em que a maioria demonstrou, por A mais B, que é contrária. É preciso fazer o dever de casa e conquistar uma maioria favorável à anistia, e a chance disso acontecer é na comissão especial, quando a história dessas pessoas em injustiça que elas sofreram será exposta. Acredito que boa parte dos que são contrários à anistia hoje mudaram de opinião quando se deparam com os fatos. E olha que Dila Capala ainda teve essa confusão em Brasília. Aí o Paulo respondeu numa boa a Sarita falando, pô, veja meu programa, onde eu falo exatamente sobre isso. Mas sem o resultado da anistia, o blocão fica injustificável de qualquer forma. E a Sarita rebate. E eu acho que ela rebateu de boa. Ela fala assim, ó, cara, mesmo sem anistia, ainda que não tenha anistia, o blocão continua justificável. Uma vez que possibilita aos deputados do PL negociarem a presidência de comissões e espaço na mesa diretora, em outras palavras, estando no blocão vencedor, eles não ficam na posição de deputados do baixo clero. Optar pelo baixo clero era uma posição do Bolsonaro quando ele jogava sozinho no parlamento. Hoje, com um grupo maior de deputados conservadores, não faz mais sentido não ocupar espaços de comando dentro da casa. Bolsonaro estava sozinho. Sei lá, sozinho. Vamos botar assim, 2014. Tu consegue me citar 10 pessoas de direita que estavam no parlamento em 2014? 10. Eu acho que não é um número grande. Eu falo Bolsonaro, Marco Feliciano. Eu paro por aqui. Sabe? 10. Cara, 10, pra fazer o que com 10? Hoje em dia, só o PL tem 99. Lá atrás você fazia esse discurso, tá? Mais duro. Você tá se posicionando. Hoje, você fazer o discurso bonitão, beleza. Mas hoje, o que tá na mesa é ter 4 comissões na Câmara, por exemplo. Vai deixar de ter? Não é importante convocar ministro? Não é importante colocar pautas que são importantes às vezes para avançar? Aí, mas depois o Lira não leva para plenário. Pô, a gente comentou no vídeo de ontem, ou foi anteontem, a maior parte dos projetos de lei, diversos deles, eles são terminativos nas comissões. Uma vez que eles são aprovados nas comissões, eles já vão direto para o Senado. Mas direto! Não é todo o projeto que tem a obrigatoriedade de ir para o plenário da Câmara.
Sabe, gente? Assim, pode estar comentando esse assunto dia sim, dia também, dia sim, dia também. Eu realmente acho que é coisa de número e eu acredito piamente que a população consegue entender. Eu tenho o mesmo posicionamento há 4 anos. 4 anos atrás eu estava falando sobre subnúmeros. Olha isso aqui. Isso aqui a gente precisa para poder vencer. Sem esses números, nós não conseguiríamos, não conseguimos vencer nem nada. Deixa eu ver se eu acho aqui, se tá aqui fácil no Atlas de... Eu falei isso até em outubro. Acho que eu relembrei um tweet meu agora no mês de outubro. Espero que... outubro não, setembro. Acho que tá setembro. Acho que é setembro. Porque eu lembro de ter revisado já no Atlas. Eu acho, né? Eu revisei no Atlas. É isso aqui mesmo. Vai estar aqui, ó. Foi o dossiê que eu fiz, acho que no mês de setembro. Pera aí. Pera aí. Onde acho? Resta saber qual foi o tema aqui. Eu sei que tá em democracia tupiniquim. Deixa eu ir no fim pro começo. Opa, aqui. Sabia que eu achava. Pronto. Com todo respeito, mas qual a sua ideia? Invadir Brasília e fazer uma revolução? Forçar 257 deputados votarem em algum nome conservador que acabou de chegar? Qual a estratégia para conseguir 257 votos? Eu sou completamente a favor de um nome conservador se tiver chances reais. E o Silvio Grimaldo, que está cada vez mais crítico de Bolsonaro, ele confirmava, ó, Lira é a única opção viável e realista para o governo. Ele tem se mostrado um aliado leal e praticamente encarregado do governo nas costas, no Congresso há meses, enquanto Ramos e Vitor Hugo só fazem porcaria. Imaginar que o conservadorismo tem condição de formar o bloco hegemônico sem admitir alianças com outras forças políticas é até bonito, mas também é tolice. E exigir que o governo se comporte dessa maneira é a mais pura tolice ainda. 2 de fevereiro, ó, Bia deve comandar a comissão mais importante da Câmara. E ela comandou, que foi o quê? Que foi a CCJ. Poxa, a Carol de Tune não chegou na CCJ, não chegou à toa. Pô, bicho, eu realmente não consigo entender qual esse tesão da galera em perder de pé. Esse comentário eu mostrei, agora vocês entenderam o contexto. Depois da Sarita explicar, numa boa, sem ofensa, sem xingamento, olha o tipo de resposta que a pessoa deixa. Abá são os trouxas. No fim deram pro Centão todo o poder. E nós, o povo, perdemos tudo. Façam o seguinte, pare de negociar em nosso nome. Nós preferimos vocês na cadeia. Ela quer colocar a Sarita na cadeia. Por esse comentário aqui, ó. Esse comentário deveria colocar a Sarita Coelho na cadeia. Na cadeia. Quem está... não é infiltrado. Não é infiltrado. É a dona Fernanda, super de direita. Por isso que eu falo, pode me botar no bolsonarismo, pode me excluir da direita, pode me chamar do que quiser. Não tenho esse problema com rótulos. Não dá, bicho. Mas não dá. Não dá. Fake news da Caatinga ou do Oswaldo Eustáquio com defesa aberta de cadeia para quem discorda de você. Não dá, bicho. Não consigo, mano. Isso é ser direita? Tô fora. Sejam à vontade aí de direita. Sejam à vontade. O que eu falo, eu mostro. Tá aí. O que você discorda, vai lá e vai atrás. A verdade tá aí. Enfim. Tinha mais coisa pra comentar, mas deixa pra amanhã, pra não ficar muito longo. E também não atrasar demais o vídeo hoje, que já tô olhando aqui, já tá quase 8... É 8h13, 8h14 agora. Já atrasou o vídeo hoje. Mas é isso. Vocês aí que querem um projeto de direita avançar, se questionem aí se o caminho que tá indo tá levando. Só para encerrar mesmo, vou falar um negócio. Falei de 5 dias, né, em termos de narrativa. Episódios de ruptura, eles normalmente não são rápidos. Com Nando Moura, olhando para trás hoje, dá para ver que só foi mais rápido, e ainda assim, foram 2 meses de gente ainda falando Nando Moura, volte, não, vamos aqui, etc, tudo mais. Até eu esperava que Nando Moura voltasse, eu esperava. Primeiro vídeo que eu fiz de política nesse canal, e foi o que viralizou,
Eu tô convidando o Nando Moura a refletir. Eu ainda tinha esperança. Levou uns 2 meses. 2 meses. 2 meses. Aí tiveram outros episódios aí ao longo do tempo. Sérgio Moro foi bem rápido. Porque Sérgio Moro foi um negócio absurdo, né? Que fez contra a direita como um todo. Um episódio que eu acho que serve muito bom assim de termômetro foi o episódio do Weintraub. Mais ou menos em junho de 2021, já tava assim, basicamente escancarado. Certa vez eles fizeram um tweet, que era tipo um foguete em formato de órgão masculino, falando, sei que lá, Bolsonaro, Centrão, tudo mais. Ali tava assim, mesmo com essa crítica aberta, ainda tinha gente, não, briguem no privado, não traga esse negócio para público, é momento de união. O mesmo papo que o pessoal tem agora. Então, o que eu vejo é o seguinte. Tomando como base que a confusão começou em junho. Em junho, para valer, começou a confusão. O clima entre os deputados não é mais o mesmo. Os próprios deputados já têm suas desavenças entre si. Você bota aí 3 meses. O Weintraub começou esse daí em junho, só em janeiro do seguinte. Foram 6 meses, mais ou menos. Então, botando aí que você nessa fase aí de 6 meses, confusão agora, mais 3 meses, ali para fevereiro. Fevereiro, março, acho que a coisa deve estar assim bem clara. Quem tiver para dar um passo para trás, vai dar um passo para trás. Quem tiver que romper, vai romper de vez, vai ficar assim meio claro. O clima de tensão na rede tá bem claro para mim. Então, assim, ó, no final do dia eu quero falar vai ter de março de 2025 até outubro de 2026. Outubro já é eleição, né? Então vamos botar assim, na verdade, até junho. Você vai ter de março, você vai ter 1 ano e 3 meses. Você vai ter 15 meses pra... Beleza, agora rompeu. Agora não tá mais ninguém dando murro em ponta de faca, sabe? Agora sim não vai ter mais ninguém jogando contra, porque as críticas que o MBL faz pra direita, ninguém leva a sério. As críticas que o Nando Moura faz, ninguém leva a sério. Mas as críticas construtivas do pessoal ainda leva. Então, no final do dia, vão restar 15 meses. 15 meses. Espero que nesses 15 meses, depois que a coisa estiver mais ou menos sedimentada, a galera se organize e fala, acabou, velho. Sabe? Não vai ficar olhando pro lado e de tititi ttt. Vai ser mais uns 3, 4 meses de chororô. Vamos ver. Mais uns 3, 4 meses de chororô, de dúvidas no ar, mas será? Quem tiver que dar um passo para trás, vai dar um passo para trás. Quem tiver que dar um passo para frente, vai dar um passo para frente. Para mim, tá claro. Teve até um tweet do Bolsonaro que acho que me corrobora com tudo isso. E aí vamos observar. Mas espero que nesses 15 meses, quem achar que tá ruim, sabe? Essas gritarias, essa bobagem na internet, que agora qualquer fake news de blog contra Bolsonaro vale. A da semana anterior foi a do Temer, que saiu no blog do Ismael, fake news descarada. Depois foi aquela fake news do furo. Tá recorrente. Tá recorrente essas fake news. E só para minar o apoio do cara dentro da direita. Espero que de março até junho não que vem resolva. Fala assim, acabou. Ninguém mais fique perdendo tempo com essas babaquices. E fique claro. E a população pare com essa bobagem de vamos dividir a direita, vamos dividir, olha a esquerda, isso aqui. Porque não, com algumas pessoas, gente, acho que já tá claro. A pessoa que quer colocar a Sarita Coelho na cadeia, eu não tenho como estar do lado dela. Porque eu não defendo cadeia para as pessoas da direita. A pessoa que tá defendendo a cadeia, não tem mais volta. Não tem mais volta. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Não seja feito de trouxa. Aprende a ler o que está no conteúdo da matéria, não fica preso na manchete. Isso é igual ao meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posso estar no mesmo canal. Tem um botão de valeu, tem um pé de inscrição e tem um Atlas Brasileiro. quempai.com/br. Fico por aqui. Que ganhe, beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.